Igreja do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, no capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Amém? Vamos acompanhar as nossas Bíblias. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Oremos. Grande Deus, Senhor das nossas vidas, dono desta palavra a qual nós ousamos abrir, Senhor, para buscar o entendimento, a tua revelação para o nosso coração nesta noite. Fala, Senhor, abundantemente ao nosso coração. Espírito Santo, nos concede a capacidade de compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido. Dizem que é um texto difícil de explicar. Alguns dizem que é uma parábola, outros dizem que é um fato. Mas quando eu olho para esse texto com muita sinceridade e vejo do mais notável dessa passagem, é que ao contrário do que dizem, está tudo muito claro aqui. Está muito fácil de compreender. A gente pode até não concordar com a parábola. A gente pode até dizer que não é o próprio Deus falando ao nosso coração. Mas não podemos negar o que de fato, quais as verdades que o Senhor Jesus quis transmitir por meio desta passagem. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vai entender que a verdade básica que ela nos revela é que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Isso vem na contramão do que a maioria das pessoas deste mundo entendem, porque elas acham que a vida é só este momento aqui e agora, e que, portanto, todo esforço,
que nós possamos travar, que sirva para melhorar a nossa vida aqui, é válido, é aprovável e é buscado pelas pessoas do mundo. Nessa mesma linha de pensamento, meus irmãos, quem considera que a morte é simplesmente sumir, desaparecer, porque ninguém ainda veio da morte contando o que viu, o que aconteceu. Mas à luz do que aqui estamos vendo, nesse texto, que o Senhor Jesus quer comunicar para nós também esta noite: viver não é só viver, e morrer não é só morrer. Existem consequências. No verso 22, o texto vai dizer, no verso 22 e 23, qual o destino após a morte. O verso 22 vai dizer que ou é o seio de Abraão, ou o 23 vai dizer o tormento eterno, o inferno. Repito, está muito claro aqui. Alguém pode discordar, alguém pode dizer que não é Jesus que está falando, pode até pensar assim, mas ninguém pode negar a clareza com que essas verdades são transmitidas agora. E por que que essa revelação de Jesus sobre vida e sobre morte, por que essa revelação é tão importante para o mundo atual, como era na época que Jesus proferiu essa parábola? É porque a morte, para muitos, ainda é um mistério. Por que é um mistério? Porque se não for por fé, não podemos acalentar do nosso coração que a morte, que a vida é eterna, ou o sofrimento é eterno. A questão da morte, então, tem intrigado no decorrer de toda a história da humanidade, nos corações dos homens. E grandes filósofos propuseram e propõem teorias a respeito. E várias religiões têm proposto também, igualmente, teorias para tentar explicar ou acalentar o coração humano a respeito da morte. Mas a verdade está muito clara aqui. Milhões de pessoas procuram os médiuns, os necromantes, para tentar se comunicar com seus entes queridos que partiram, para saber se estão bem, se tem realmente o inferno, se existe realmente o céu ou até o purgatório, como ensinam. Mas a verdade é que está muito claro o que Jesus aqui descreveu. Então, essa parábola, ela vem falar de duas personagens. O Lázaro e outro homem que ninguém sabe o nome, chamado de homem rico. E um fato interessante é que essa é a única parábola proferida pelo Senhor Jesus, em que ele identifica nominalmente uma personagem. E aqui, Lázaro. Então, através desse texto tão claro, Jesus descortina para o mundo o mistério sobre a morte. Jesus levanta a cortina e nos revela que há, sim, consequências após essa vida passageira. Vida, seio de Abraão, ou morte, tormento eterno no inferno. Então, além de falar desses dois homens, essa parábola também vai acontecer em dois atos. No primeiro ato, vai descrever a vida desses dois aqui, na vida terrena. E no segundo ato, Jesus vai falar da vida desses dois após a morte. Vou repetir umas 400 vezes. Está muito claro esse texto, para a gente compreender essas questões que foram aqui colocadas. Jesus revela o que acontece antes da sepultura, na vida desses dois homens, que representam a humanidade. E também Jesus revela a vida desses dois homens, dessas duas personagens, após a sepultura. Também haverão dois grupos, que após a sepultura experimentarão o seio de Abraão, ou experimentarão o tormento eterno no inferno. Vamos então analisar, à luz do texto, alguns aspectos que eu gostaria de dizer aos amados. Primeira coisa é dizer que Jesus não está falando da geografia do céu. O céu é para cima, o inferno é para baixo,
o céu é para o leste, o inferno é para o oeste. Não há aqui preocupação com a explicação da geografia, onde fica o céu, aonde fica o inferno. Não há uma preocupação física de dizer que há uma barreira física que separa. Vai falar de uma separação, não tem nada a ver também com barreira física, não tem nada a ver com geografia, mas o Senhor agora mostra para nós a seriedade da eternidade, ou seja, do que virá após a morte, após esse tempo que nós passamos aqui em vida, e também ressalta a necessidade de nós respondermos à palavra de Deus. E vamos no final compreender que a palavra de Deus é o método através do qual o Senhor chama pela sua pregação aqueles a quem o Senhor já escolheu, aqueles que o Senhor já elegeu soberanamente antes da fundação do mundo, como revela a palavra de Deus. E eu gostaria então de destacar 4 pontos a partir do texto. O primeiro ponto, versículos 19 e 21, vai dizer assim, leamos novamente. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham a lamber-lhe as úlceras. Esse primeiro ponto que eu destaquei nos 3 versículos lidos, vão mostrar um contraste na vida desses homens. Primeiro, o rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, sinal de que era muito rico, porque a roupa púrpura, que é uma cor vermelhada forte, só rico poderia comprar, porque ela era tingida a partir de um crustáceo que vivia no fundo do mar, difícil pescá-lo. Então, quem se vestia de púrpura demonstrava para todo mundo que era muito rico. E o texto também diz que ele também se vestia de seda, de linho, linho finíssimo, a roupa de baixo. Para nós, a nossa cueca, né? O homem tinha cueca de linho finíssimo, era rico. Vivia, portanto, no conforto, né? Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver também que a sua riqueza não se manifestava somente na maneira dele se vestir, mas diz que todos os dias se regalava esplendidamente. Era um homem alegre, festivo, festeiro, talvez convidasse os amigos, ricos como ele, porque rico só gosta de rico. E diariamente havia festas, certamente regado a muito vinho, certamente regado a muita comida, de maneira que a vida desse homem era uma colônia de férias, né? Tudo de bom ele experimentava ali. E o contraste é que agora, quando a Bíblia vai falar de Lázaro, analisa esse homem num estado totalmente diferente do rico. Vamos ver algumas características de Lázaro que o texto destaca. O verso 20, primeira coisa, diz que ele era pobre, ou seja, era mendigo. Não somente era mendigo, mas era doente. Segundo ponto, ele era doente. O corpo coberto de chagas. A terceira característica desse homem era faminto, passava fome. Verso 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa dos ricos. E o quarto característica, não tinha condições de tratar-se das doenças. E a humilhação era tanta, e a degradação dele, jogado talvez no chão, é que os cães lambiam as suas úlceras. Se nós pudéssemos aqui pintar esses 2 quadros, o quadro do rico, bem vestido, se regalava em festa todo dia, e a imagem de Lázaro, pobre, mendigo, faminto, doente, jogado à sorte, a gente vai ver que há aqui um contraste muito grande. Viviam num contraste muito grande. Mas, quando olhamos para esse texto, tiramos uma lição para nós. Deus não olha para nós pelas nossas qualificações, ricos ou pobres, inteligentes ou nem tanto,
feios ou bonitos. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele vê o nosso coração. E como Ele conhece o nosso coração, Ele entende quais são as motivações pelas quais nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, ou deixamos de fazer aquilo outro. Por exemplo, quando o Senhor olha para nós, a gente pode se vestir bonito, de púrpura e de linho, para vir adorá-lo, mas o coração está distante, e o Senhor percebe isso, que Ele olha a motivação do nosso coração. Tudo que fazemos para o Senhor tem que ser com humildade. Não adianta enfeitar-se, impostar uma voz, vestir uma roupa bonita, fazer pose, se não se está com o coração puro e quebrantado diante do nosso Senhor. O contraste da vida desses homens foi o primeiro ponto que eu destaquei. O segundo ponto que eu vou destacar agora, é que também havia um contraste na morte. O segundo ato. Lembra que eu falei 2 atos? O primeiro ato, a vida. Agora o segundo ato, a morte. Vamos ver no versículo 22 e 23, que contraste era esse, quando eles morreram. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao Senhor, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha como mudou a realidade. Em vida, parece que tudo era a favor do rico e tudo era contra Lázaro. Mas agora, na morte, as coisas se invertem. A Bíblia não diz se o Lázaro era crente, temente a Deus. Crente sim, porque o relato, quando ele morre, os anjos o levam ao céu, que aqui Jesus chama de o seio de Abraão. É levado pelos anjos. Ele não é levado pelos anjos porque ele era pobre e sofredor e faminto e humilhado. Não, é porque mesmo e apesar da pobreza, da sua situação degradante, ele temia ao Senhor. E esse temor ao Senhor, que se caracterizou durante sua vida aqui na terra, desgraçada, faminta, ela foi valorizada por Deus. O Senhor compreendeu, esse é o homem transformado. Esse é eu e você, as pessoas as quais o Senhor um dia transformou, e que independente de comermos ou passarmos fome, de termos saúde ou chagas, de sermos aplaudidos ou humilhados, o Senhor nos ama. E quando nós partirmos dessa vida, iremos também para o seio de Abraão. Mas eu estou fazendo do contraste. Eu tenho que falar agora do rico. Aquele que durante esse período aqui na terra tinha de tudo. Talvez era muito bajulado, porque rico é bajulado. Agora ele se sente desamparado. Ambos morrem, mas cada um tem um destino diferente. Quando a gente olha para esses 2 contrastes, a gente aprende que, afinal de contas, não importa o que nós vivemos nessa vida. E a gente, repito, que luta, a gente batalha, a gente se endivida, a gente acaba relacionamentos, a gente trai a confiança das pessoas em busca de ser como rico, de finalmente vestir-se de púrpura e de linho puro e de ter festa na sua casa e comida. Quantos de nós, meus amados, quantos de nós, que eu digo pessoas humanas, temos desgastado a nossa vida, a nossa energia, as bênçãos que o Senhor nos tem dado materialmente, para aplicar em regalarmos para os nossos próprios prazeres, sem lembrar ou sem enfatizar, tal qual Jesus enfatiza, que haverá uma realidade depois da morte. Isso é importante para que a gente venha a refletir. Porque, afinal de contas, diferentemente do que ensino, que depois da morte a gente morre e nasce de novo, e vai entrar numa espiral de aperfeiçoamento, isso não é verdade. Não é o que a palavra de Deus diz. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, vai dizer que está determinado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. Se as pessoas deste mundo, se as pessoas que ouviram Jesus naquela ocasião,
atentasse para essa realidade eterna, pensariam 2 vezes em investir tudo só nesse mundo, esquecer de investir no mundo, na vida futura com o Senhor. E essas pessoas envolvidas no que têm, não querem saber de Deus, rejeitam ao Senhor. Jesus não está ensinando aqui que o rico foi para o inferno porque era rico, e nem está dizendo que só porque era pobre Lázaro foi para o céu. Jesus está dizendo que Lázaro tinha um Deus que o acolheu, não na sua vida material, mas após a sua morte. Mas que o rico também tinha um Deus, Mamon, o dinheiro. Mas o dinheiro não pode acolher ninguém depois da morte. O que é que o dinheiro pode fazer? Eu conheci um político em Macapá, um homem conhecido, era empresário, era rico, era político, envolvido com esporte, era popular, mas pegou um câncer, salvo engano, no pâncreas ou no fígado, não lembro. E esse homem gastou o que tinha. Foi para os Estados Unidos e para o Canadá, salvo engano. Buscou os lugares, os locais, os centros médicos hospitalares, onde poderia abrir a possibilidade de cura, mas ele não conseguiu. Se ele fosse o homem mais rico do mundo, quem é, Fábio, o homem mais rico do mundo? Quem é, Isaac? Hoje, o que é o homem mais rico do mundo? É o Elon Musk. Ele também, com toda a sua riqueza, de nada adiantaria, nem vai adiantar. O dia que Deus dizer é hoje, é o dia do julgamento. É hoje o dia que você vai partir, como partiu o rico e como partiu Lázaro. Ele, todos nós, partiremos. E que no nosso coração vibre essa palavra de Hebreus. Após a morte, que só é uma vez, todos os homens irão a juízo. É o que a palavra aqui nos diz. Então, a morte sela o nosso destino. Ou seja, após a morte, e vemos aqui no relato, não há mais tempo nem oportunidade para se reverter a situação. A morte, fechado os olhos, o coração parar de bater, o cérebro parar de emitir sinais para o corpo, selou, terminou o tempo, acabou, selou o destino eterno. Aqueles que acolheram no seu coração a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho, seio de Abraão. Aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus e a sua oferta de justiça, perecerão. Essa é a realidade que nos demonstramos aqui nesse contraste. Mas eu tenho um terceiro aspecto, olhando para o texto, para destacar para os amados irmãos, os irmãos que estão em casa, nos vendo também nas redes sociais. O terceiro ponto é que há também um contraste na eternidade. E que contraste é esse? Versículos 24 a 26, vamos ler novamente. Versículo 24 diz: Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O verso 25: Disse, porém, a Abraão: Filho, lembre-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu estás em tormento. Primeira coisa que a gente observa, que lá há a consciência do sofrimento. E eu quero aqui usar as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Numa pregação, ele diz: aqueles que foram para o inferno, o primeiro segundo que eles entrarem no tormento, eles vão ter uma reação igual a de Lázaro. Talvez queiram reverter a situação, que será irreversível. Mas o maior sofrimento, meus amados, daqueles que experimentarão o tormento eterno, não é tanto o sofrimento, não é tanto o fogo com enxofre, que por si só já é sofrimento. Mas o maior sofrimento é a desesperança de saber, a desesperança de saber que Jesus não está lá para ouvir. Embora Jesus seja o Senhor do inferno, que Ele é o Senhor de tudo, mas os seus ouvidos não mais ouvirão os gemidos. A hora então é agora, enquanto a vida. A morte chega e sela a nossa eternidade. Então esse homem tem consciência do sofrimento.
E ele tenta ainda remediar, argumenta com o pai Abrão, faz pedidos, mas a resposta é que existe um grande abismo que impede a mudança de lugar. Hoje, o abismo existe. Eu não digo abismo. Hoje, uma barreira enorme se levantou entre o homem e Deus. A Bíblia diz que a iniquidade, ela criou um muro de separação. A iniquidade não permita que Deus ouça o iníquo. O pecado é a separação de Deus. As pessoas ainda não levaram a sério o pecado e suas consequências. As pessoas ainda acalentam no seu coração a esperança de que Deus vai esquecer do seu pecado. Vai jogar para debaixo do tapete, que Deus vai passar a mão na cabeça e dizer, não, meu filho, deixa para lá. Eu entendo que você é fraquinho, papai lhe ama. Não vai acontecer isso. Falta para o mundo compreender a seriedade do pecado e a capacidade que esse pecado tem de afastar a humanidade de Deus. Bastou um único pecado para Adão e Eva serem expulsos da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, meus amados, que o pecado se levanta como uma grande barreira, um abismo aqui dito por Jesus, o Senhor Jesus também se apresenta como uma ponte de ligação. Somente o Senhor Jesus, somente Ele, ninguém mais que Ele, pode mudar essa realidade. Até a gente, como diz na gíria, bater as botas. Há essa possibilidade. E o Senhor convida, o Senhor manda seus servos, a gente vai e prega e ensina, mostra a palavra de Deus. O Senhor chama. O Senhor usa o método dele, que é a pregação da palavra de Deus. Eu não sei se é na nossa cidade, não sei se é no nosso estado, no nosso país, existe alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus. E Deus está chamando, e Deus chama, e Deus chama, e Deus chama e exorta. E as pessoas, talvez, as que não aceitarem a verdade do Evangelho, talvez tenham uma reação tal qual tem um rico aqui na eternidade. Mas, o que eu vejo também aqui, quando eu falo do contraste da eternidade, é que haverá justiça divina, e Deus não arbitrará de outro modo, senão de acordo com a revelação dele, que é a palavra dele. Na palavra dele está dita toda a verdade, que cada homem deste mundo pode reter para si, dar uma resposta positiva ao Evangelho, quebrantar-se finalmente diante da verdade do Evangelho, entregar-se para o Senhor Jesus. Esse será o argumento arbitral. Não haverá mais desculpa, tentativa de justificativa, não haverá mais nada disso. Existem religiões que dizem que se você for bonzinho, se você for um bom cidadão, se você for moralmente perfeito, um bom pai de família, etc., o Senhor vai aliviar para o seu lado. Não é verdade. Isso é mais uma mentira que o diabo usa para tentar impedir que as pessoas retenham no seu coração a verdade. Que nós aprendemos sobre isso. Aprendemos que a palavra inferno é um local, não é uma metáfora. O inferno existe. Mateus, no capítulo 25, no verso 46, diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Dizem assim: não, o inferno não existe. O inferno é metáfora, é figura de linguagem. Não existe, não. Outros dizem: não, como que Deus pode ser amor? Como Deus pode amar a sua criatura e condená-la para sempre? Não. São mentiras, são inverdades, que o pai da mentira tenta colocar nos nossos corações, obrigado, meu irmão, para nos impedir de alcançarmos o conhecimento da verdade. E o rico tenta argumentar, pede que Abraão manda alguém lá, porque eu em casa, que eu tenho alguns irmãos,
que eu não gostaria que sofressem, que passassem pelo que eu estou passando. Mas a resposta é: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Sabe o que isso quer dizer? A suficiência das Escrituras para conduzir ao arrependimento. Não adianta, como diz o texto, Abraão diz, ressuscitar alguém e mandar, porque o poder de transformar o coração desses homens está na palavra de Deus suficiente. Eu vou pedir para o Isaac projetar 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3. Acompanhe a leitura aqui na tela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não há atalhos nem plano B. O Senhor disse que a fé alcança o nosso coração pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Esse é o único plano. Deus não tem plano B. E outra coisa que a gente olha para esse texto e vê que milagres não convencem corações endurecidos. Se não for a palavra, como diz aqui, Moisés e os profetas, não tem outra possibilidade de alguém escapar da ira divina que se manifestará no dia do Senhor, no dia do julgamento. Toda a obra do Espírito Santo para convencer o coração do homem não é por milagre, é pela palavra de Deus. O milagre citado aqui manda alguém desses que já morreram, que certamente quando verem o milagre de um morto falando, vão crer. A resposta de Abraão é: mas tem lá as pessoas, mas a palavra de Deus está lá, não está faltando revelação. Deus está se revelando e se revela pela sua palavra. E Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que Deus agora se revela plenamente pelo seu Filho. Não há milagres que possam substituir a revelação que somente do Senhor vem. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos lembrar que hoje é o tempo de crer. Para quem ainda não crê, hoje é o dia de crer. Como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O rico não levou isso em conta. Preferiu regalar-se, adorar o seu dinheiro, tê-lo como garantia de felicidade. Mas depois que fechou os olhos, depois a sepultura, veio a triste e dura realidade daqueles que rejeitam ao Senhor, ou que trocam o Senhor por bens. E não é só de dinheiro que eu estou falando. Aqui fala de dinheiro, aqui fala de riqueza, que afastou esse homem de Deus. Esse homem adorou a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é radical. O próprio Senhor diz que aquele que ama mais, presta atenção, seu pai, sua mãe, mais do que eu, não é digno de mim. Que coisa radical. O evangelho é radical. O evangelho não é includente. O evangelho é excludente. Ou seja, o evangelho exclui todo aquele que tem um entendimento errado disso. Todo aquele que pensa igual esse rico, que pode regalar-se das coisas materiais, deixar Deus para lá, escolher a sua riqueza, a sua mulher, o seu filho, o seu trabalho, o seu lazer, a sua vida, em lugar do Senhor. Aquele que ganhar a sua vida, o Senhor diz, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida em meu nome, ganhá-la-á. Perder a vida, ele ensinou o que é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Isso o rico não fez. E agora o justo juiz decreta
o que ele já havia estabelecido como justiça. Então, a partir dessas palavras, já concluindo, eu quero dizer aos amados irmãos, aos nossos amigos que nos ouvem nas redes sociais, precisamos examinar onde está a nossa confiança, porque a sepultura chegará para todos. Estará como daquele rico, ou de tantos que vivem confiando nas riquezas, ou estará no Senhor Jesus, que olha o nosso coração e nos julga não pelo que a gente diz que é, mas pelo que Ele sabe que nós somos. Até que ponto nós temos valorizado a Escritura? Até que ponto temos orado para a palavra e temos a convicção de que somente a palavra de Deus é que revela a natureza de Deus e o seu projeto de nos reconciliar com o Pai? Tem muita gente valorizando falsos profetas, essas revelações que acontecem, que agora está na moda. Mas nós temos que entender a suficiência da palavra. O texto fala disso. Não é um morto ressuscitar e trazer a palavra. Não. Os profetas estão aí com a palavra de Deus para que o povo ouça e creia. Para nós que somos crentes, tem uma outra aplicação. Agora nós temos que ter mais urgência para evangelizar. Antes que outros ricos continuem confiando no seu Deus Mamon, na sua própria vida, estrutura social, econômica, financeira, e deixe Deus de lado e vá para o mesmo lugar de sofrimento desse rico. Eu e você temos uma mensagem maravilhosa para dizer para eles, a mensagem do Evangelho. Agora, muito mais, temos que fazer isso com afinco, com urgência, com senso de urgência, porque em todo momento a Bíblia está dizendo: o Senhor está vindo. Está nos momentos, nos segundos finais, o Senhor está vindo. Olha para os nossos parentes que não são crentes, nós precisamos evangelizar a nossa família. Olha para os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos da nossa rua. Nós precisamos agora, urgente, começar agora, sair aqui pelaquela porta, proclamando a palavra de Deus, porque não vai ser milagre que vai convencer corações endurecidos. Somente a palavra de Deus é suficiente e tem poder para isso. E por fim, nós precisamos confiar, meus amados, na justiça de Deus, não na nossa justiça. O Senhor é justo e haverá de julgar o mundo com justiça e equidade. Nós temos que confiar, então, na palavra de Deus. Então, meus amados, essa parábola nos lembra que o tempo para decidir a vida é agora. O rico nunca pensou, talvez, que fosse morrer. Talvez Lázaro esperasse a morte já, dada a sua condição precária, de ser pobre, faminto, doente, esquecido, largado aos cães. Talvez ele até esperasse com mais naturalidade a sua vida, mas o rico não. E a grande diferença é que o rico viveu no conforto e Lázaro no desconforto, na humilhação, na fome, na pobreza e miséria. Mas após a morte, os papéis se inverteram. Porque o que vale nesta vida não é o que fazemos para enriquecer, mas as decisões que tomamos pelo Senhor, porque a morte será o destino eterno de todos os homens. Que o Senhor, no nosso coração, fale esta noite e nós possamos, a partir daqui, refletir melhor sobre a nossa vida, própria vida, e sobre a necessidade que eu e você, irmãos, temos de evangelizar. Amém? Que Deus abençoe esta palavra. Gostaria de chamar o pastor Gessé para vir à frente. O pastor vai fazer a oração final. E nós queremos também dizer aos amados irmãos que, relembrar os irmãos, que sábado é dia e noite. Não se comprometa com outra coisa. Durante o dia será o quê? A nossa oficina de evangelismo pessoal. 4h30 termina, toma um banho, merenda. Vou ver se dá até para fazer uma merenda aqui. O cara já vai para casa comido, né? Merendado, quero dizer. E aí, toma aquele banho, bota o extrato, bate o sovaco, e 7 horas lá no ponto de pregação. Pastor, faça a oração final, impetre a bênção. Eu faço questão que o senhor faça, em honra ao Senhor, que é o nosso pastor mais velho. Vamos ficar de pé.
Grato a Deus por essa palavra e nos despedimos de oração. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Senhor nosso Deus e Pai eterno, grato nós te damos pelos louvores que entoamos esta noite a Ti, pela palavra que ouvimos e veio ao nosso coração. Agora encerramos este culto orando ao Senhor, que nos abençoe. Uma semana abençoada, meu Senhor, aos irmãos, ao trabalho, às mulheres em serviço doméstico, às crianças que vão à escola, a semana da igreja, meu Senhor, os cultos semanais na terça, na quinta, no sábado, a escola bíblica dominical no domingo. Abençoe, Pai amado, que possamos estar presentes nos cultos e buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Oramos também que o Senhor abençoe e nos guarde livre de todos os males, meu Senhor amado, e possamos continuar guardado em Ti, vivendo de acordo com a Tua palavra e anunciando o Evangelho aonde nós formos, meu Senhor. Oramos e por fé, nós damos graça em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do Seu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja, não só hoje, mas para sempre. Amém.